entendem que é ele aqui, tá bom? Mas eu estava lendo a respeito da história de Josué e de como Josué liderou o povo hebreu na conquista da terra que Deus havia prometido a Moisés. Moisés, infelizmente, ele não pôde acessar Canaã, mas o Senhor disse para ele: olha, impõe as mãos sobre Josué, e a unção que estava sobre você, agora vai estar sobre ele. E a palavra de Deus nos mostra que aquele homem foi um homem que guardou a aliança com Deus durante todo o período em que ele conduziu aquele povo. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o capítulo 5 de Josué, do livro de Josué. Antes dele começar as batalhas com os homens para dominar aquela terra que Deus tinha prometido a eles, porque não foi sem batalha, né? Às vezes a gente acha que por causa de uma promessa que a gente tem, tudo vai ser entregue para a gente de bandeja, e isso não é verdade, né? Eles receberam uma promessa, mas eles enfrentaram muitas batalhas para que essas promessas se cumprissem, né? Então, antes de começar todo o processo, Deus fala algo muito interessante com Josué. Ele disse assim: pegue todos os homens e você vai fazer facas de pedras, e você vai circuncidar todos os homens. A circuncisão, para quem não sabe, é a cirurgia de fimose. E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus do céu, os homens preparando para uma batalha, com o inimigo logo ali, e Deus manda que esses homens todos sejam circuncidados. Eu falei: Deus colocou esses homens numa situação de perigo muito grande, porque se o inimigo resolve atacá-los no momento em que eles estão se recuperando dessa cirurgia, não ia sobrar nada, nem ninguém, não é? E aí eu fiquei pensando a respeito daquilo, fiquei imaginando todo aquele acampamento de homens em recuperação daquela cirurgia, né? Mas o Senhor falou comigo uma coisa muito interessante, assim, Deus falou muito profundo comigo. O Senhor falou assim, que essas pessoas, esses homens, eles precisavam estar preparados para entrar para aquela guerra. E se você continuar lendo o capítulo 5, você vai ver Deus falando a respeito da geração que antecedeu aquela que estava ali para lutar. E aquela geração foi uma geração que quebrou a aliança com Deus. E o Senhor agora estava falando com Josué: olha, mais importante do que vencer os inimigos que estão ali, é você levar essa geração que está aqui a ter uma aliança comigo. Porque a circuncisão era um pacto de sangue que era feito. Era quando alguém dizia assim: eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida. Então o Senhor fala com Josué: não adianta nada, vocês podem vencer muitas batalhas, vocês podem conquistar muitas coisas, mas se primeiro vocês não tiverem uma aliança comigo, todo esse trabalho é vão. Então, quando eu estava pensando, né, meu bem, na sua história de vida, são, pelo menos que eu acompanho, são 39 anos, eu vejo na vida do meu marido o exercício de um ministério, onde ele tem trabalhado por circuncidar os nossos corações, como o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai falar que hoje a circuncisão ela não acontece mais no nosso corpo físico, não é isso mais que diz respeito à aliança que nós temos com Deus, mas é o fato de nós termos um coração rendido ao Senhor. E eu vejo o meu marido muitas vezes, né, tendo que usar as suas facas de pedra para poder fazer cortes em vocês, na intenção de que vocês sejam encontrados por Deus, aliançados com Ele, aliançados com o Senhor, com um coração rendido ao Senhor. Mas
a história, ela vai evoluindo, e a gente vê que esses homens que foram circuncidados então ali, fizeram a sua aliança de sangue com o Senhor, esses homens vão para a batalha, e a Bíblia diz que o Senhor dá muitas vitórias consecutivas a essas pessoas, e eles conquistam realmente e vão assim prosperando no seu caminho. Mas ao longo dessa jornada, Josué envelhece. Foram muitos anos, gente. E Josué, quando chegou lá, ele já não era tão novinho, ele tinha mais de 80 anos, né? Então, à medida em que a história vai avançando, que as conquistas vão acontecendo, Josué vai envelhecendo. E uma outra geração precisa se levantar para suceder a geração de Josué. O Senhor precisa levantar outros líderes para sucederem Josué. Josué é um sucessor. Ele foi o sucessor de Moisés. Moisés ficou até uma determinada parte da história. Depois o Senhor recolhe Moisés. Josué pega a história daquele ponto e leva um pouco mais adiante. Mas num determinado momento, o Senhor também recolheu Josué. E a geração seguinte? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 78, os versos 3 a 6. Eu estou com a NTLH, se vocês puderem colocar para mim, fazendo favor, nessa versão. Bom, o texto diz assim, olha: são coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. O 7 também. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Nós somos muito privilegiados. Nós temos um pastor, temos líderes que têm guardado essa palavra aqui, e eles têm colocado em prática tudo isso que nós lemos aqui. Veja, nós somos uma igreja que todos os anos recebe a incumbência de ler a palavra. Não é isso? Todos os anos nós somos desafiados. Quem acata os desafios, esse ano já leu o Novo Testamento todo e agora já está bem avançado na leitura do Velho Testamento, certo? Então, nós somos orientados a conhecer a palavra de Deus. E isso é mandamento do Senhor para nós. E o nosso pastor tem cuidado dessa igreja para que isso seja uma realidade na nossa vida. Uma outra coisa que nós temos sido estimulados e desafiados todos os dias é a oração. Então, essa semana, por exemplo, nós temos oração todos os dias, de meio-dia à meia-noite, lá na igreja IHOP. E a nossa igreja tem a incumbência de estar lá às 2h da tarde, faça sol, faça chuva, alguém tem que estar lá para cumprir esse horário
em oração pela igreja, pela sua vida, pela cidade e tal. Todos os dias pela manhã, nós temos no YouTube um encontro da igreja para orar. Nós temos ali em torno de 30 minutos de oração, onde nós oramos por todos, lemos a palavra do Senhor e colocamos diante de Deus o nosso dia, as nossas necessidades e também a nossa gratidão por tudo que Deus tem feito. Então, só não ora quem não quer. Porque essa igreja tem batido nessa tecla constantemente e principalmente através da vida do nosso líder. Nós temos também aprendido a compartilhar o pão e a exercer misericórdia, não é isso? Nós fomos desafiados a trazer ao Senhor uma oferta para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O número da conta foi colocado à disposição de todos. Apenas para que os irmãos do Rio Grande do Sul fossem abençoados? Não, para dar a você a oportunidade de ser abençoado. Porque o apóstolo Paulo vai falar a respeito de algo que Jesus diz, que não está registrado nos evangelhos, mas o apóstolo Paulo faz questão de mencionar, que Jesus disse: mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, nós temos tido o cuidado de ter na nossa vida um ensinamento de que as coisas não são apenas para nós. Tudo que Deus tem feito chegar às nossas mãos é também para partilhar com os outros. Só não tem exercido essa dádiva quem se recusa. Porque a oportunidade é dada para todos e o ensinamento também. Nós também temos sido ensinados a ouvir a dor do outro e a conduzir essa pessoa ao arrependimento e ao perdão. E esse tem sido um ensinamento que tem trazido muita cura para as nossas vidas. Nós temos aqui os seminários Caminhos de Deus, nível 1, nível 2 e o nível 3, para tratar o nosso coração, para nós sermos ovelhas bem equilibradas, bem ajustadas. Nós temos recebido não apenas o cuidado com o nosso espírito, no sentido de ele ser regenerado, de ele nascer de novo, mas nós também temos recebido orientação e ensinamento para nós termos uma alma, emoções saudáveis, curadas, condição de ter bons relacionamentos, condição inclusive de ter um corpo saudável, porque as emoções estão sendo saradas pelo Espírito Santo. Porque o Senhor está fazendo uma obra em nós. Quantas pessoas chegaram no nosso meio e tinham uma série de enfermidades que eram enfermidades psicossomáticas. Enfermidades provocadas pelas emoções que estavam doentes. E à medida em que o Senhor foi tratando tudo isso, a cura foi chegando. Então, nós somos privilegiados por nós estarmos recebendo esse tipo de ensinamento. Nós também temos aprendido sobre mordomia e fidelidade na nossa vida financeira. E de uma forma muito saudável. Não apenas desafiando você a entregar dízimo e oferta e dizendo que se você for um dizimista e ofertante, você vai ser uma pessoa próspera sem tomar cuidado com a organização da sua vida financeira. Nós sabemos que existe uma bênção por trás da dádiva, por trás do reconhecimento e de trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós não temos dúvida disso. Mas nós temos sido orientados pela palavra de Deus a sermos também mordomos fiéis e de que um dia nós vamos prestar contas a Deus de cada centavo que passa pelas nossas mãos e a utilização que nós fazemos desses valores. Então, nós somos uma igreja muito privilegiada. Também temos ouvido a respeito do poder do Espírito Santo. Quantas pessoas no nosso meio foram curadas por Deus? Curas sobrenaturais, coisas maravilhosas, espetaculares que Deus fez. Eu me lembro um dia,
Esses dias eu estava lembrando disso e meu coração se encheu de alegria. Nós fomos fazer uma visita a Poliana e ao Heron, que eram membros aqui da igreja e hoje estão nos Estados Unidos. E a Poliana estava grávida e foi fazer um exame. Chegando lá, o médico disse para ela, falou, olha, infelizmente o bebezinho não tem mais os sinais vitais. Então o bebezinho faleceu no seu útero, né? Ela devia estar em torno de 3, 4 meses de gravidez. E ele disse assim, agora nós vamos aguardar até que o seu organismo, né, possa expelir e tal, e se não fizer, a gente faz uma curetagem e tal. E quando nós tomamos conhecimento disso, nós fomos visitá-la. Mas quando nós chegamos lá, o Senhor falou conosco a respeito de nós orarmos por ela. E o pastor Ilan, orando com ela, colocou as mãos assim sobre o ventre dela, junto com o Heron, assim, sobre a mão do Heron, botou. E nós oramos ali por ela. E qual não foi a nossa surpresa? Que a filhinha dela, né, a Beatriz, essa semana que passou, a Beatriz terminou o que a gente chama aqui no Brasil de ensino fundamental, né? Então, aquele bebezinho que o médico entendeu que estava morto ali, o Senhor trouxe vida. E como esse caso, nós temos tantos outros que Deus tem feito, né? Tantas curas maravilhosas, expulsão de demônios. Às vezes você não vê nenhuma situação acontecendo aqui na frente, do tipo sai, em nome de Jesus e tal, mas eu quero te falar que tem muita libertação acontecendo. Muitos demônios que estavam alojados dentro de casas, dentro de famílias, na vida de pessoas, estão sendo expelidos pelo poder da palavra de Deus e por uma ação do Espírito Santo que Deus tem feito de maneira espetacular e formidável. E como nós temos visto libertação na vida das pessoas. Há um tempo atrás, nós estávamos lá em casa sentados e conversando, e eu disse para o Elan assim, Elan, eu estou vendo se cumprir na nossa vida aquilo que Jesus diz, de que nós veríamos coisas ainda maiores do que aquelas coisas que Ele havia feito. Porque às vezes a gente pensa que tem que ter câmeras filmando, celulares apontados e tal. Irmãos, as coisas que acontecem na casa de muitos de vocês, ou dentro daqueles gabinetes, vocês não têm ideia. Como Deus tem sido generoso, fiel conosco, como Ele tem cumprido conosco a sua aliança, como Ele tem nos acompanhado, como Ele tem nos orientado, nos dirigido, e nós temos vivido coisas espetaculares, não é? Mas o Senhor, Ele fala em Deuteronômio 6, de 6 a 7, Deuteronômio 6, 6 e 7. O Senhor nos dá um alerta. O Senhor diz assim, olha, começar no 4. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Veja bem, eu não sei se você sabe, inclusive, o segundo domingo de junho é comemorado o Dia do Pastor. Vocês sabiam disso? Hoje é o Dia do Pastor. E Deus tem dado a vocês excelentes pastores, não tem? Fala sério. Nós temos um time muito bom, um time espetacular,
pessoas amorosas, zelosas, que têm dedicado a vida, cada um dentro da sua área de atuação. Mas só não recebe o cuidado pastoral aquele que não solicita. Porque se você solicitar, você certamente será atendido por um e vai ser muito bem atendido. Mas essa palavra que o Senhor deu em Deuteronômio ao seu povo, o Senhor vai além com o povo. Eu sei que tem muitas coisas que vocês recebem de nós. E os filhos de vocês têm recebido de nós e têm recebido da igreja. Mas a minha palavra para você hoje é o seguinte: tem algumas coisas que a geração seguinte não vai receber aqui. Por mais que o departamento infantil da igreja se esforce, por mais que aqueles que estão trabalhando com o Cristim e com os pré-adolescentes se esforcem, eles não terão condições de dar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus e a comunhão com Deus e a aliança com Deus, ela precisa ser vivida dentro de casa. Os filhos precisam ver o testemunho dos pais. E não adianta, muitas vezes, nós falarmos uma coisa e vivermos outra. Do tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ou você pensar, você não, alguém pensar que pode viver uma vida distante daquilo que Deus tem falado e pensar que de alguma forma, de alguma maneira, outro vai vir e vai consertar isso que você está vivendo. Então o Senhor chama o seu povo e diz para eles assim: vocês precisam ter persistência, vocês precisam ter perseverança. Por quê? Porque o ensino de uma criança e o ensino de um adolescente, ele não acontece da noite para o dia. Você não ensina uma criança falando com ela apenas uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Você precisa entender que durante todo o período da infância, você vai ter que repetir as mesmas coisas. E quando chegar a adolescência, piora um pouquinho. Porque aí ele não só ouve, como ele ouve e te responde. Mas o Senhor diz o seguinte: não perde a calma não. Continua insistindo. Bota nas portas da sua casa, ata nos seus braços, põe na testa, e ele diz assim, assentado à mesa, andando pelo caminho. Nós precisamos ter uma geração que não vai quebrar esse elo com a geração seguinte. Eu vou ser muito sincera, eu não me preocupo com vocês, porque eu sei que vocês têm recebido o ensinamento puro e genuíno da parte de Deus. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês darão seguimento ao que vocês têm recebido? E eu vou além. Vocês já têm dado seguimento ao que vocês têm recebido? Vocês estão ensinando os filhos de vocês a abrirem o coração e a falar a respeito das mágoas, das dores, dos sofrimentos, das decepções que eles estão sofrendo ao longo da vida? E você tem desafiado seus filhos a perdoarem os seus ofensores? Ou você, quando a criança chega da escola, você diz, você apanhou na escola? Apanhou. Então você vai apanhar em casa também. Porque aqui em casa a lei que funciona é a do bateu, levou. E olha que a criança aprende, tá? Como é que você está ensinando seus filhos a tratar as finanças? Você tem sido um exemplo para os seus filhos? Seus filhos conhecem o Espírito Santo? Seus filhos sabem quem é o Espírito Santo? Eu tenho uma pergunta ainda mais séria para fazer para a geração que vai nos suceder.
Os seus filhos têm o coração circuncidado? Você levou os seus filhos a fazerem uma aliança com Deus? Recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador e entendendo que sem Jesus não há salvação? Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo também, em Juízes, capítulo 2. E nós vamos ler dos versos 6 a 10. Josué, capítulo 2, versos 6 a 10, diz assim. Juízes 2, 6 a 10. É porque eu estou falando do Josué, né? Eu falei o quê? E é o quê? E eu falei o quê? Eu era doida para fazer isso, gente. Eu vi o Chaves fazendo isso com o Kiko. Eu falei Juízes 2, de 6 a 10, diz assim, olha, Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus o Senhor enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Por que hoje, num dia tão festivo, aniversário de 60 anos do nosso pastor, nós estamos falando a respeito disso? Enquanto Josué viveu, aquela geração guardou a aliança com o Senhor. E aquela geração que veio logo depois dele, tinha sido muito bem instruída por ele. E eles também guardaram a aliança com o Senhor. Mas uma coisa aconteceu no meio do caminho. Essa geração que sucedeu Josué, colocou todos os seus esforços em conquistar aquela terra e esqueceram de transmitir aos seus filhos o mais importante. Deixaram herança, deixaram terra, deixaram bens, deixaram patrimônio, deixaram uma nação constituída, mas deixou um grupo de idólatras que foram consumidos pelo Senhor depois. Então, eu venho aqui para trazer para todos nós um alerta. Porque daqui a pouco, daqui a mais algum tempo, a minha geração não estará mais aqui. A nossa geração já não estará mais aqui. E vocês nos sucederão. Mas vocês também já começaram a formar uma outra geração. E o que essa geração está aprendendo com vocês? Lá em casa nós temos, esses dias, pedido muito a Deus, para que Deus também nos guarde. É muito comum, quando você faz uma semeadura muito grande, e por muito tempo você pena ali naquela semeadura, né? Aguando, capinando, protegendo do sol.
espantando as aves de rapina que tentam roubar ali aquelas sementes, e tantas outras coisas que vão contribuir para que aquela sementeira não produza os seus frutos. E se você cuidar bem dessas sementes, no devido tempo, você começa a colher os frutos. Não é isso? Pois bem, o meu marido, ele está colhendo os frutos. Eu não sei se você tem reparado como essa igreja tem se desenvolvido nos últimos tempos. Como é que o Senhor tem trazido e acrescentado ao nosso meio pessoas tão preciosas, de tanto valor. Agora, há pouco nós estávamos ali sentadinhos ouvindo o louvor, o pessoal que estava aqui, né, cantando as músicas e tocando, e eu falei com Elan, Elan, olha que qualidade que Deus está nos dando. Quantas e quantas vezes o Elan pegava lá aquele violãozinho e era tudo que a gente tinha. Gente, no início, a Titi está rindo ali, ela vai lembrar disso. A gente tinha que chegar mais cedo, a gente lavava o templo, limpava os banheiros e tal. O Rominho já trabalhou no departamento infantil, gente. Não era? A gente não tinha opção. Ele só não dirigiu o louvor, mas sabe assim, quando você está naquele começo que você tem que fazer tudo aquilo que aparece. Mas hoje, depois de mais de 20 anos, nós temos assim pessoas preciosíssimas em todos os pontos necessários da igreja. Eu saio lá de casa e não tenho preocupação nenhuma se vai ter uma água aqui na hora certa, se o ar vai estar ligado, se as luzes vão estar ligadas, ou se após o culto alguém vai vir e apagar as luzes. Por quê? Porque nós temos hoje toda uma equipe de apoio. A gente não tem assim mais uma série de preocupações que a gente tinha antes, porque Deus tem feito prosperar o trabalho das nossas mãos, e isso é maravilhoso. Mas uma coisa, aqueles que estão na nossa geração precisam cuidar. E também foi um alerta que o Senhor deu, tanto a Moisés quanto a Josué. Ele falou assim: quando vocês entrarem na terra boa, que mana leite e mel, não pense que foi o braço de vocês que colocou vocês lá dentro. Sabe o que nós dois temos conversado muito lá em casa? Não deixar que nada, nenhum fruto desse que nós estamos vendo e estamos colhendo, e são frutos muito doces, muito bons, faça com que a gente pense que nós temos merecimento nisso. A palavra do Senhor diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A glória pertence ao Senhor. É tudo por Ele, para Ele e por meio dEle que as coisas acontecem. Então, essa noite eu quero terminar aqui a minha palavra. Eu quero pedir que nenhum de vocês saia do lugar ainda, porque a festa não terminou, né? A gente não termina uma festa despedindo os convidados de mãos vazias, não é isso? Então, o pessoal que está preparado vai trazer para você uma lembrancinha dos 60 anos do seu pastor querido. Mas eu quero dar um alerta para nós, como igreja. Nós temos aqui pelo menos, nós temos aqui 3 gerações. Eu estou vendo, por exemplo, a minha sogra, uma geração. Eu estou vendo o meu marido, 2 gerações. E eu estou vendo os meus filhos, 3 gerações. Como é que nós vamos entregar a geração seguinte ao Senhor? Com o coração circuncidado? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça.
para nós orarmos ao Senhor. Talvez hoje você precise se arrepender. Talvez hoje você precise dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho sido um bom testemunho. Eu tenho pecado contra os meus filhos, ou quem sabe eu tenho pecado contra os meus netos. Eu tenho pecado com algumas gerações, com o meu testemunho de vida. Eu te peço que o Senhor me perdoe e ainda me dê tempo para eu alinhar a minha vida. Senhor, eu estou pecando em não transmitir os ensinamentos do Senhor. Eu não ensino a palavra aos meus filhos, eu não oro com eles. Eu não convido o Espírito Santo para estar ali no nosso meio. Meu filho não sabe ainda, Senhor, quem é o Espírito Santo. Senhor, eu tenho vivido apenas para conquistar. Todo o meu tempo, minha inteligência, minha saúde está sendo gasto em conquistas. Mas eu não sei se eu vou deixar uma geração que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Senhor, eu me arrependo. E eu confesso ao Senhor o meu pecado e eu te peço, Senhor, me perdoa. E me dê a oportunidade de restaurar os altares do Senhor que foram derrubados dentro da minha casa, junto da minha família. Senhor, eu quero que os meus filhos, que os meus netos, que todas as gerações que me sucederem sejam abençoados, como a música que nós ouvimos agora. Que as suas próximas gerações tenham a bênção do Senhor acompanhando a vida dela. Senhor, eu oro agora pelas minhas ovelhas, pelas nossas ovelhas aqui. E eu faço um clamor, ó Deus. Eu sou muito feliz e eu tenho certeza que eu também estou falando em nome do meu marido e em nome de todos os pastores aqui da igreja. Nós somos muito felizes com o rebanho com o qual o Senhor nos presenteou, o rebanho que o Senhor nos deu para cuidar. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque têm sido ovelhas amorosas, generosas. Não é que nós não temos problemas, Pai, mas nós temos vivido uma abundância maravilhosa do Senhor e somos gratos por isso. Mas, ó Pai, que essa geração prepare a próxima, em nome de Jesus. Que as nossas crianças, ó Deus, sejam ensinadas dentro de casa a respeito de quem o Senhor é e dos seus poderosos feitos. Que cada uma delas tenha a experiência de ser conduzida à salvação em Jesus Cristo por seus pais. Que dentro delas seja gerado um grande temor por quem o Senhor é. E que nenhuma delas, ó Deus, se afaste e se perca em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela vida do meu marido, pela vida do meu pastor, ó Deus. Te louvo por esses 60 anos que o Senhor tem dado a ele, por toda a saúde física, emocional e principalmente, ó Deus, pelo espírito regenerado, um espírito que nasceu de novo, Senhor, e pelo testemunho que ele tem sido na minha vida, na vida dos meus filhos, da família dele, de toda a igreja, Senhor, e dessa sociedade na qual ele vive. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel com ele. Te agradecer também por cada pastor com o qual o Senhor nos cercou. Hoje é um dia tão especial para nós, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, trazendo fortalecimento, socorro, ajuda, suprimento, saúde, ó Pai, cuidando deles para que eles também possam zelar por seus filhos. Quero te louvar também, porque ontem foi aniversário da minha sogra, a pastora Noêmia, que tem sido uma grande bênção na vida dessa igreja, Pai. E foi uma mulher que durante toda a sua caminhada cuidou do coração dos filhos. E se hoje o meu marido tem exercido o ministério da forma e um zelo que ele exerce, é porque ele aprendeu com ela, Pai. Dê a ela também, Senhor, muitos outros anos de vida,
com essa saúde que o Senhor tem concedido a ela, lucidez, ó Deus, uma mente boa, uma mulher que serve ao Senhor de todo o coração. Então, ó Deus, muito obrigado pela vida dela. Te agradecemos também, Senhor, porque na nossa família ainda temos o Heron, que vai fazer aniversário no dia 14, um homem a quem o Senhor tem levantado para abençoar a vida de uma célula. E o Senhor tem falado e feito coisas maravilhosas ali naquele grupo que Ele está liderando. Que o Senhor também abençoe a vida dele com toda sorte de bênçãos. A nossa querida Raquel, que está lá em Vitória, Pai. Que o Senhor seja com ela e guarde a vida dela. E que ela tenha uma vida muito bem sucedida. E o nosso querido Davi, o filho da pastora Cristiane e do pastor Rominho. Que o Senhor dê ao Davi um coração quebrantado e contrito na Tua presença. Um coração, ó Deus, circuncidado. Que ele seja um homem temente ao Senhor, que ande nos seus caminhos. E que as futuras gerações que virão através dele também conheçam o Senhor. E que o Senhor abençoe e guarde cada um que está aqui nessa noite. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos dê a paz. Que Deus te abençoe.